Olá, amados, a paz de Deus com todos. Hoje eu venho lhes trazer um assunto muito interessante, que é sobre os demônios enganadores. E olha que foi uma luta para mim fazer esse vídeo, porque é um vídeo muito importante, muito esclarecedor. Então, gente, será que existem os demônios enganadores e eles estão entre nós? Sim, eu vou lhes mostrar, ou melhor, eu vou lhes provar que eles existem e estão em toda parte, até mesmo dentro das igrejas, principalmente em todas as denominações. Às vezes a pessoa está lá falando em línguas, rodopiando, arrepiando, pensando que está recebendo o Espírito Santo. E na realidade, ela está aí recebendo um demônio enganador. Isso mesmo, gente, o assunto é sério. Por isso que a Bíblia fala: pelos frutos conhecerei a árvore. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga. As coisas de Deus são perfeitas. O demônio, ele não pode criar como Deus, mas ele pode copiar ou tentar copiar as coisas de Deus. E é isso que ele faz e fez e faz desde o princípio. Ele tenta copiar as criações de Deus e ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, para te enganar, te ludibriar. Vocês lembram da tentação de Jesus lá no deserto? Jesus ficou 40 dias perambulando pelo deserto. Lá ele estava meditando a respeito do que ele ia fazer. Aí Jesus teve fome e o diabo veio e ele tentou com o quê? Usando a palavra de Deus. Você é poderoso. Você fala para aquelas pedras ali, ó, se transformarem em pão e você vai saciar a sua fome. Faz um banquete para você ir, vamos dizer. E Jesus usou também a palavra de Deus para repreendê-lo, dizendo que nem só de pão vive o homem. As 3 vezes que o diabo tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus. E Jesus o repreendeu usando a palavra de Deus. Então, é isso que devemos fazer. Pelos frutos é que você vai conhecer se o que chega até você vem de Deus ou vem de um demônio enganador. Quantas vezes você tomou decisões erradas porque alguém lhe falou que era da parte de Deus, ou você teve um sonho e logo pensou que era Deus falando para você e você quebrou a cara? Então temos que ficar astutos, irmãos. Se o demônio foi capaz de enganar 1/3 dos anjos que viviam lá com Deus no céu, que conviviam com Deus, que sabiam do caráter dele, ele não é capaz de nos enganar? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que o diabo é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que servem a Deus, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Vocês acham que eles vão agir lá com os filhos da desobediência, aqueles que estão lá no mundo? E não, aqueles lá já estão perdidos. Eles vêm para cima de quem? De quem deseja obedecer a Deus, de quem se esforça para seguir a vontade de Deus. Ele vai fazer você mudar de ideia a qualquer custo para você perder a sua salvação. Eles são mestres na arte do engano. Vocês acham que o diabo vai se apresentar a você com chifres, com um tridente, com uma capa preta? Não. Ele vai se apresentar com vocês usando a palavra de Deus, prometendo coisas boas para você, como que se fosse de Deus. Mas na realidade, não é. Ele sempre usa a mesma técnica. Foi desde o princípio. Não foi assim com Eva também? O diabo chegou perto dela, usou uma serpente e disse: é mesmo assim que Deus falou que daquela árvore ali não é para vocês comerem, do fruto daquela árvore? Mas ele sabe, ele falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como ele, se tornarão deuses, criaturas poderosas. E a Eva caiu como um patinho na lagoa, e você também pode cair, se já não cair. Se já não caiu, melhor dizendo. Tem certeza que você já caiu.
Porque o diabo, ele vem massageando o nosso ego. Ele vem com palavras doces, fazendo a tua vontade, te elogiando, falando para você assim: você é bonita, você é especial, você merece coisa melhor. Você acha que Deus vai falar para você assim, ó, larga do teu emprego, porque vai aparecer coisa melhor para você. Ou larga do teu esposo ou da tua esposa. Deus jamais vai querer coisas ruins para você. E Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus só tem uma decisão. Ele só tem um plano para você. Ele não tem plano B para sua vida. Sabia disso? Deus não tem plano B, plano C, plano D, plano E, F, G, o alfabeto inteiro. Ele não tem. Ele só tem um plano para sua vida. Plano A. Então, tudo que passar disso não é de Deus. Então, os demônios, ele vem massageando o seu ego, te fazendo você se tornar uma pessoa orgulhosa, soberba. Quando você percebeu, já caiu como um patinho na lagoa. Tem um ditado aí que fala assim: ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Que ditado mais imbecil. Deus é reto. As coisas de Deus são perfeitas. Deus jamais vai escrever em linhas tortas a sua vida. As coisas que ele deseja para você. Você até pode estar aí meio tortinho no mundo, aí caindo, cambaleia daqui, cambaleia dali, mas quando você chega até Jesus, Jesus começa a te consertar, endireitar os seus caminhos. Não é assim? É assim que funciona. Então, Deus é perfeito, é reto. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele jamais vai ter outro plano para sua vida. Ah, se isso não deu certo, parte para outro plano. Com Deus não é assim, mas com os demônios enganadores são. Então, pelos frutos é que você vai conhecer. Mas para isso você tem que estar preparado, com os olhos espirituais bem abertos. Estude a palavra de Deus, ore, jejue, peça para Deus te dar sabedoria para a hora que chegar, uma hora que você tiver que tomar uma decisão, que seja a decisão certa, que venha realmente de Deus. Porque os demônios enganadores vão fazer de tudo, principalmente você que está tentando seguir a vontade de Deus. Isso acontece direto comigo. É uma tentação, é uma pressão enorme. Eu estou acostumada a lidar com criaturas espirituais, com esses seres maléficos. Eles ficam enchendo a sua cabeça de pensamentos. Eles não sabem o que você está pensando, mas eles te observam, observam o teu modo de agir, a sua fisionomia, observam o que você fala. Eles te escutam, ele não pode colocar. É melhor, eles não sabem o que você está pensando, mas eles podem ficar lá na tua cabeça. Então, quando você começar a ter pensamentos estranhos, repreenda. Pode ser um demônio enganador, porque com Deus não há mudança de sombra, não há variação de sombra. Quando é de Deus, você tem a certeza. Se você vai tomar uma decisão e ficar com dúvidas, não é de Deus. Pode ter certeza. Porque Deus não coloca dúvidas dentro de nós, dentro do nosso coração. Os planos de Deus para você é um. Ele quer o seu melhor. Ah, se não der certo esse plano, tem o outro. Não, é aquele caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho. Ah, se não deu certo, esse tem outro caminho ali. Não, eu sou o caminho. Então, os planos de Deus para você é justo, é reto e perfeito. Se você tiver dúvidas, aqui, ó, não é de Deus. E o demônio, ele vai massagear o teu ego, assim como ele fez lá com Eva, como ele tentou fazer com Jesus. Ele vai falar, ai, mas você merece. Se você é uma pessoa que gosta de se vitimizar, ele vai falar para você, colocar coisas aqui na tua cabeça.
Eles estão agindo errado com você. Coitado de você. Eles não podiam ter feito isso com você. Nossa, mas que injustiça que está acontecendo com você. Ele vai massagear o seu ego para você se sentir importante. É aí que ele vai. É nesse ponto que ele vai. Ele quer que você se sinta importante para que você se orgulhe, fique orgulhoso, fique arrogante, soberbo. O diabo, ele conhece o nosso ser. Ele sabe que o ser humano gosta de ser paparicado, vamos dizer assim. E muitas vezes a correção de Deus não vem com paparico, não. Vem com uma cajadada aqui, ó, nos seus miolos. Uma bordoada de cajado no meio da tua cabeça. E você deve aceitar a correção de Deus. Vai doer? Vai. Mas você vai se sentir em paz. Você vai deitar a cabeça lá no travesseiro e vai, mesmo com dor, você vai se sentir em paz. Então, as coisas de Deus não traz dúvida, traz paz. Esses seres astutos são terríveis, terríveis. Eles querem te destruir a qualquer custo. E eu tenho certeza que você já caiu. Se não caiu uma vez, foi uma, duas, três, várias vezes. Porque somos humanos, somos imperfeitos, então nós temos que estar agarrados à videira verdadeira, que é Cristo, que é a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado por essas criaturas. Não seja ludibriado por essas criaturas maléficas que querem nos destruir. Vocês acham que ele vai chegar com você com coisas ruins? Não. Ele vai chegar com você com coisas boas, coisas que parecem ser de Deus. Parece, mas não é. Não tem aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Esse é certo. Você já viu quando a pessoa cresce um pouquinho? Quando a pessoa ela sobe um tijolinho, ela já pensa que pode fazer discurso e ela começa a se sentir poderosa. Aí eles amam isso. Ela começa a se sentir poderosa. Eu vejo aí, ó, pessoas que tá lá no eclesiástico, lá, pessoas de alto escalão, caírem porque deixaram ser ludibriados por demônios enganadores. Estude a palavra de Deus, ore, jejue, busque a Deus enquanto é tempo. Porque esses seres não estão aqui para brincar, não. Eles não dormem. Eles ficam 24 horas te observando. Então, se você começar com pensamentos estranhos na sua cabeça, repreenda. Se tiver dúvida, quando você vai tomar uma decisão, não vá. Eu vou citar o exemplo da Bíblia para você. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, o rei Acabe, vamos dizer assim, que ele ficou meio com inveja do rei Josafá. O rei Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Samaria. Então ele foi lá fazer um acordo lá com Josafá para irem guerrear numa terra lá. Deus já estava observando Acabe há muito tempo. Deus falou assim, eu vou fazer um teste com ele. Aí Josafá falou assim, vamos consultar os profetas. Deus falou, permitiu que um demônio enganador fosse falar por meio daqueles profetas. E Acabe, ele não gostava de ser contrariado. Ele queria que as pessoas falassem só sim para ele. Ele não gostava de ser contrariado. Aí foram os 400 profetas e falaram, pode ir para a guerra que você vai sair vencedor. Aí ele ficou todo contente. Josafá falou assim, só tem esses profetas, só esses profetas, não tem mais ninguém não? Ele falou, tem o Micaias lá, mas eu não gosto dele não. Aquilo lá ele só fala coisa ruim pra mim, ele não fala nada daquilo que eu quero ouvir. Aí Josafá, mas chama ele. Será? Será mesmo? Nós não podemos deixar pra lá? Como se diz, né? Nós já veio 400 aqui. Não, chama ele. Aí foram lá, chama Micaias. E ele falou pra Micaias assim, eu espero que dessa vez você fala coisa boa pra mim. Porque todas as vezes você fala coisa ruim.
E ele odiava Micaias. E Micaias falou para ele: eu vou falar o que Deus me mandar. E Micaias falou para ele: eu vejo um rebanho sem pastor. E Deus mandou todas as ovelhas irem para suas casas. Micaias falou para ele não ir para a guerra, que ele ia ser morto. O que o rei fez? Ele se enfureceu com Micaias e falou: você está errado. Porque os 400 profetas já tinham falado que era para ele ir, que ia dar tudo certo. E o ajudante do rei, Acabe, deu uma bofetada no profeta. E o rei mandou que prendessem o profeta. E falou: você vai comer o pão amargo até que eu volte vivo e vitorioso. Mandou prender Micaias. E Micaias falou: se você voltar vivo, é porque não é Deus, não é o Senhor que falou comigo. E todos que estão aqui presentes, observem isso. E aí, o que aconteceu com Acabe? Acabe teve uma ideia de jirico lá. Eu vou tirar minhas vestimentas de rei, vou me fantasiar aí de um comum e vamos para a guerra. Isso era inaceitável, porque as vestimentas do rei era o que o identificava para que os outros o protegessem. Às vezes o rei ficava até num lugar lá afastado, bem distante de onde estava ocorrendo a guerra. E ele foi para a batalha como uma pessoa comum. E o que aconteceu? Os soldados não o identificaram como rei e ele foi morto. Por quê? Porque ouviu a voz de um demônio ou de um espírito enganador. Porque os demônios se passam por espíritos, por entidades. Eles falam que são entidades. Então, ele preferiu ouvir a voz daquele espírito enganador. E ele pagou caro com a própria vida. Se ele tivesse ouvido Micaias, ele tinha poupado sua vida. Então, assim é com você, comigo. Às vezes, o que vem de Deus não é para te agradar. É uma porretada na tua cabeça, igual eu falei, uma cajadada na tua cabeça. Mas é para o seu bem, para poupar a sua vida. Então, aprenda essa lição. Nunca deixe de ser humilde. Aceite a repreensão que vem da parte de Deus. Porque Deus quer o seu melhor aqui nessa terra e a vida eterna no futuro próximo. Aceite a repreensão, mesmo que lhe doa. Não vá ser ludibriado, enganado por demônios que estão aí só para te fazer o mal. Eles vão te agradar, vão te presentear, vão acariciar o seu ego para que você caia. Você fica arrogante assim como Acabe. Então procurem estudar a Bíblia, procurem orar, procurem fazer a vontade de Deus para que Deus te proteja contra todo o mal. E eu peço agora ao Senhor que todo espírito enganador, todo demônio enganador que tiver na sua vida ou que tiver presente querendo me enganar, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de engano que está na sua vida. Eu repreendo todo o mal, esse mal que está te atrapalhando você crescer materialmente, crescer como pessoa. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso venha lhes ajudar. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Deixem aí o seu like, o seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!